O próximo assunto sobre o qual nós vamos falar é que Deus é triuno. Nós já vimos que Deus é espírito, que Ele é pessoal e que também é uno. Agora vamos considerar um quarto aspecto da sua natureza, o aspecto da Trindade divina. Deus é triuno. Isso pode parecer confuso no início. Como é que Deus pode ser ao mesmo tempo uno e triuno? As palavras triuno e trindade contêm os conceitos de unidade ou de três, que é tri, e de unidade de ser, isto é, três em um. Quando abordamos esse assunto tão importante, reconhecemos que essa verdade só pode ser conhecida através da revelação. Assim, vamos examinar aquilo que Deus revelou nas Sagradas Escrituras como a base do nosso estudo, mediante algumas perguntas a respeito da Trindade. Primeira pergunta seria: no que consiste a Trindade? Conforme já vimos, só existe uma essência no ser divino. Porém, esse único ser divino é tripessoal, ou seja, é uma trindade. Nele há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os estudiosos que têm procurado descrever com exatidão essas distinções da divindade acabam se utilizando de diferentes termos que acabam resultando na mesma definição. A variedade de termos que eles empregam sugere quão difícil é descrever a Trindade. Já tivemos ocasião de definir a palavra pessoa. Uma pessoa é alguém que sabe, alguém que sente, alguém que toma decisões. A experiência nos ensina que onde existe alguma pessoa, ali existe uma essência distinta. Assim, cada indivíduo é um indivíduo distinto e separado que expressa em si mesmo a natureza humana. Entretanto, no Deus triuno, não existem três indivíduos separados, existentes lado a lado e distintos uns dos outros. Há somente aquilo que poderíamos designar de autodistinções dentro da essência divina. A segunda pergunta seria: quem são essas pessoas? Conforme já observamos, existem três pessoas ou subsistências na essência divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é conhecida por ter diferentes propriedades, ou melhor, diferentes qualidades ou tendências pertencentes a algum indivíduo, que lhes são especialmente peculiares. Nas Escrituras, essas propriedades são conhecidas por títulos, pronomes, qualidades ou atividades que são próprias das pessoas inteligentes, capazes de raciocinar e também distintas. Essas propriedades pessoais distinguem cada uma dessas pessoas. Elas são autodistinção e exprimem a relação que cada uma delas mantém com as demais. Além disso, cada uma dessas pessoas exprime em si mesmo a essência divina. Logo, há três pessoas na divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Elas são todas de uma mesma substância, elas são iguais em glória, poder, majestade, eternidade. E o mais difícil de aceitar ou de entender, elas são uma só. A terceira pergunta seria: quais são as provas da existência da Trindade? Apesar da palavra Trindade não ser mencionada em parte alguma da Bíblia, a doutrina da Trindade ela é claramente revelada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos examinar algumas das evidências que podem ser encontradas nas Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Em hebraico, um dos nomes dados a Deus, Elohim, está no plural. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse versículo frisa distinções pessoais existentes em Deus, a pluralidade de pessoas na divindade. Percebe-se claramente que a pessoa não está sozinha. Se eu disser vou fazer alguma coisa, então eu mostro a minha individualidade. Se eu digo nós vamos fazer, então há alguém mais comigo. Isso é muito claro, muito lógico.
Encontramos indicações ainda mais claras sobre distinções pessoais nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, quando há alusão ao anjo do Senhor. Em algumas ocasiões, o anjo do Senhor pode se referir a um ser criado, enviado como mensageiro de Deus, mas em outros casos, ele é o próprio Filho de Deus. Se você conferir Gênesis capítulo 16, versículo 7 até o 13, capítulo 18, versículo 1 até o 21, e no capítulo 19, do versículo 1 até o 28, você vai encontrar essas evidências. Como tal, esse anjo do Senhor deve ser identificado como o próprio Jeová, mas por outro lado, ele é visto como alguém separado ou de alguma forma diferente de Jeová. Algumas vezes no Antigo Testamento, mais de uma pessoa é mencionada. Podemos ver Salmos 45, versos 6 até o 7, comparar com Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. E em outras oportunidades, Deus aparece claramente como aquele que fala, mencionando tanto o Messias, que é o Filho, e também o Espírito Santo, como em Salmos 48, versículo 16, Salmos 61, versículo 1, Salmos 63, versículos 8 até o 10. O Novo Testamento oferece uma clara revelação de Deus ao enviar o Filho ao mundo, conforme João capítulo 3, verso 16, Gálatas capítulo 4, verso 4, e primeira carta de João, capítulo 4, verso 9. Também ali é revelado que tanto o Pai quanto o Filho enviariam o Espírito Santo, conforme a promessa em João, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, e também no capítulo 16, versículo 7. No Novo Testamento, também podemos observar que o Pai fala ao Filho. Você encontra em Marcos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus é batizado por João Batista e sai da água, ouve-se uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Também se repete a passagem em Lucas capítulo 3, versículo 22. O filho comunga com o pai, como ele mesmo diz em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Como ele diz no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, e no capítulo 12, versículo 27 e 28. E o Espírito Santo ora Deus nos corações dos crentes, conforme revela Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Ora com gemidos inexprimíveis. No Novo Testamento, portanto, são claramente expostas diante de nós as pessoas da Santíssima Trindade, distintas umas das outras. Em alguns textos bíblicos, todas as três pessoas da divindade são mencionadas. Por ocasião do batismo do Filho, em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, o Pai falou do céu ao Filho, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre a cabeça de Jesus, e também por ocasião da grande comissão, em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus se referiu a três pessoas: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou em outra versão, como ele diz: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas também aparecem uma ao lado da outra, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14 e 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Se partirmos desses exemplos extraídos das Escrituras, poderemos obter boa abundância de provas bíblicas em prol da doutrina da Trindade. A quarta pergunta seria: quais são as dificuldades existentes nessa doutrina? Por que o ensino sobre a Trindade é tão difícil de entender? É que na experiência humana não existe nada que possa ser comparado com a ideia de Trindade na unidade de unidade na Trindade. Sabemos que não existem três pessoas humanas que sejam estruturalmente uma só pessoa. Também não existem três pessoas que tenham completo conhecimento daquilo que os outros estão fazendo ou pensando. Cada pessoa cerca-se com uma barreira de privacidade, de individualidade que lhe é distinta. Nenhum ser humano tem essa distinção de ser três em um, conforme afirma-se acerca de Deus. As pessoas simplesmente não podem compreender o ensino concernente à Trindade com base em seu conhecimento e em experiência humana. A quinta pergunta: como podemos resolver essas dificuldades? O problema básico na tentativa de explicar a Trindade
está na relação das pessoas da divindade, para que, com a essência divina e de uma para com a outra. Esse é um problema que a igreja não é capaz de remover. A igreja pode somente tentar reduzir o problema mediante uma apropriada definição de termos. Embora a igreja não tenha tentado explicar o mistério da Trindade, tem tentado formular uma doutrina bíblica sobre esse mistério, principalmente para desencorajar erros que têm ameaçado a própria vida da igreja. Quando falamos em igreja, não nos referimos a um templo, a uma denominação, a uma religião qualquer. Nos referimos ao povo de Deus, às pessoas que têm conhecimento das Escrituras e que propagam essas Escrituras com o intuito de alcançar outras almas para o Senhor. Comparando as Escrituras, podemos perceber a doutrina da Trindade até onde Deus a tem revelado em sua palavra, mesmo que não a possamos compreender plenamente. Em nossa existência finita, jamais poderíamos compreender plenamente o infinito. É como colocar o mundo dentro de uma cidadezinha interiorana como Viradouro. Paulo descreve essa limitação do homem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, onde ele diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O estudo dessa doutrina, acompanhada de oração, capacita-nos a entender melhor a autorrevelação de Deus, mesmo que essa revelação seja apenas parcial. E isso também nos ajuda a apreciar mais plenamente a natureza de Deus e os meios que Ele nos tem provido para nos aproximarmos dEle em amor, adoração e dedicação no serviço.